Ei, galera! Tudo bom? Então, hoje vamos começar assunto novo, né? Então, hoje vamos de vetores. Sei que vocês estavam, assim, ansiosíssimos por essa aula. Nem tanto, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Então, é o seguinte. Vamos começar com a definição, né? Então, um conceitozinho aí do que é um vetor, tá? Então, segundo o Ascencio, tá? Vetor é uma variável composta, homogênea e unidimensional. Olha só que conceito fantástico. Aí você diz assim, Cris, eu não entendi nada. Minto, eu entendi que é uma variável, né? Mas não é bem isso, né, que a gente quer. Eu quero que você entenda o conceito todo. Então vamos por partes, tá? Então, primeiro, é uma variável composta, ou seja, é como se fossem várias variáveis em uma estrutura só, tá? E aí eu trouxe para vocês aqui uma imagem, né? Que vai trazer, deixa eu colocar aqui a ponteirinha. Então, essa imagem aqui representa justamente essa variável única, tá? Então, aqui, ó, eu tenho um vetor, que eu vou chamar ele de letras, tá? Que ele vai armazenar letras. E percebam que é como se eu tivesse, ó, várias variáveis, só que em sequência, tá? Juntinhas. Então, toda vez que eu quiser falar sobre esse vetor, eu vou chamar ele de letras e posso acessar qualquer uma dessas aqui, tá? Então, Cris, melhora isso aí para mim, tá? Então, ó, temos aqui, ó. Tá vendo? Que temos várias partes dentro aqui de uma estrutura só. Então, eu poderia dizer para você que isso aqui é uma variável, certo? Só que ela é uma variável que é composta, ó. Ela é formada de partes, tá? Então, temos várias partes aqui para essa mocinha. Tá? Então, mais um, e essa é a última parte, tá? Então, isso aqui vai ser a nossa representação do que é um vetor, tá? Então, é uma variável que tem várias partes, nenhuma só, tá? Então, eu consigo armazenar várias variáveis em uma estrutura única. Então, não preciso mais declarar, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 4, né? Eu tenho 4 aqui. Eu não preciso mais declarar 4 variáveis, tá? Eu vou declarar uma só, e essa uma eu consigo armazenar as 4 em uma só, tá? Então, vamos lá. Continuando o nosso conceito, além de ser uma variável composta, ela é uma variável homogênea. O que quer dizer isso? Que todas as variáveis possuem o mesmo tipo. Então, é como se essas subvariáveis aqui fossem todas do mesmo tipo, tá? Então, aqui no meu vetor letras, ó, eu tenho aqui uma letrinha em cada um. Então, eu tenho um vetor do tipo char, tá? Então, todas as posições, eles vão armazenar o mesmo tipo, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho um vetor chamado notas, tá? Então, nota seria do tipo real, do tipo double, por exemplo, tá? Então, eu teria aqui, ó, do tipo double, certo? E aí, cada espacinho desse aqui é uma variável double, tá? Então, cada um desse é uma double. Então, ela é homogênea. Ela é composta de variáveis do mesmo tipo. Beleza? Que mais? E temos aí que ela é unidimensional. O que seria isso? Ela tem apenas uma única dimensão, ou seja, ela cresce apenas em um sentido, tá? Então, ela tem só essa dimensão aqui, ó, essas 4 posições. Cris, como assim? E se tivesse mais dimensões, tá? E aí, deixa eu ver aqui. Como é que eu posso mostrar para vocês essas várias dimensões? Que é o que acontece, por exemplo, com as matrizes, tá? Deixa eu só fazer um desenho aqui. Pronto. Deixa eu ver se dá para vocês enxergarem aí. Acho que dá, né? Pronto, tá vendo aí? Então, você tem aqui, ó, a altura e esse comprimento aqui, tá? Então, isso aqui, por exemplo, é uma matriz. Você tem mais de uma dimensão. Você tanto tem nesse tamanho, quanto tem nesse outro tamanho aqui, tá? Então, mais ou menos isso.
Bom, então esse daí é nosso conceito, tá? Então, ó, ela cresce aqui, ó, só tem uma dimensão, certo? Ah, é uma coisa que eu não falei aí nesse conceito, tá? Que não tem aí nesse conceito, o vetor é uma variável estática. Como assim ela é estática? Na hora que você declara, você já diz o tamanho que ela vai ter, tá? Então, quando ela é criada na memória, a gente já sabe qual o tamanho que ela vai ter, tá? Então, o Java, ele dá suporte a outras estruturas que você cresce de forma dinâmica, tá? Então, estruturas dinâmicas que você vai crescendo à medida que você vai inserindo posições, tá? Vai inserindo conteúdo, ele vai, por exemplo, array list, tá? Então, é como se fosse um vetor dinâmico, tá? Ele cresce à medida que você vai precisando. Mas no caso desse nosso aí, do nosso vetor, tá? Também conhecido como array, ele é estático, tá? Então, você define o tamanho dele logo no início, certo? Entendido o nosso conceito, né? Assim esperem. Se não entendeu, volta e vai lá e dá uma olhadinha de novo, tá? Bom, então, tendo em vista aí esse nosso conceito, tá? Tendo aqui a nossa imagem, tá? Então, destrinchando isso, a gente já sabe que o vetor é uma coleção de variáveis do mesmo tipo, tá? Então, ela tem variáveis, então ela é composta, ela tem variáveis do mesmo tipo, homogênea, que compartilham do mesmo nome. Então, percebam que aqui, ó, você só dá o nome para um, só para o vetor em si, tá? Ocupando posições consecutivas na memória, tá? Então, ela vai estar armazenada aqui em posições consecutivas. E aí entram algumas nomenclaturas, tá? Então, eu tenho aqui um vetor. Esse vetor tem 8 elementos, tá? 8 posições aí. Um vetor em Java, ele sempre vai começar no índice 0, tá? Na posição 0. E vai crescer até a posição -1, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui o vetor, né? Esse vetor aqui, tá? O vetor notas, tá? O vetor notas, ele tem 1, 2, 3, 4, tamanho 4. Isso quer dizer que ele vai começar em 0, 1, 2, 3. Então, ele vai até a posição número 3, tá? Porque a gente precisa considerar a posição 0. Então, já é do Java fazer essa inicialização. Se vocês estivessem trabalhando em vetores em Portugal, o Portugal não, você define lá esse início, tá? Onde é que vai começar? Você vai começar no índice 0, você vai começar no índice 1. Mas no Java, que é o nosso foco agora, vocês sempre vão começar aí, ó, com a nossa posição 0, tá? Então, 0, 1, 2, 3. Então, aqui eu tenho 4 elementos. Um vetor notas, tamanho 4, tá? E aí, o do nosso slide é o vetor que se chama letras. E ele tem aí 8 elementos, tá? Então, começa do 0 e vai até o 7. Bom, esse conteúdo que fica dentro de cada espacinho, a gente vai chamar de elemento, tá? E para a gente referenciar em qual, né, posição ele tá, a gente tem o índice. Índice ou posição, tá? Então, a gente também pode dizer assim, porque o vetor letras na posição 2 tem o conteúdo C, tá? O vetor letras na posição 0, tá? Aí, o conteúdo, o elemento que tem lá dentro é a letrinha A, tá? Então, basicamente. Bom, então, vendo aí nossas analogias, tá? Então, a gente tinha aí, por exemplo... deixa eu pegar aqui. Pronto. A gente tinha lá, quando a gente viu as variáveis, né? Uma estrutura só, que seria uma variável, tá? Isso aqui seria uma variável. Se eu tenho um vetor, é como se eu tivesse, ó, várias variáveis, né, no mesmo espaço. Então, aqui, por exemplo, ó, idade. Então, eu tenho aqui, ó, posição 0, posição 1, tá? Então, eu só tenho 2 elementos no meu vetor idade, tá? Então, eu posso armazenar 2 idades
dentro de uma estrutura só. Beleza? Então, é a nossa analogia aí. Então, quando uma variável é uma só, tá? No vetor eu tenho várias, né, do mesmo tipo. Então, percebam que ela é do mesmo tipo, que vão representar aí o nosso vetor, tá? Bom, então, trata-se de um conjunto de variáveis do mesmo tipo, com o mesmo nome, alocadas na memória de forma sequencial, então por isso que existem os índices, e se distinguem uma das outras pela posição que elas ocupam, tá? Então, Cris, como é que eu vou saber que eu quero um ou que eu quero outro? A posição, tá? Aquele índice é que vai lhe dizer isso. Então, aqui, por exemplo, ó, um vetor chamado letras de 4 posições, tá? Então, perceba que eu tenho aqui, ó, 4 espaços aqui na minha estrutura, tá? E aí eu tô dizendo que ela armazena caracteres. Então, isso quer dizer que eu tenho um vetor que se chama letras, tá? E aí, cada posição aqui, ó, vai ser letras na posição 0, letras na posição 1, letras na posição 2 e letras na posição 3. Então, toda vez que eu quero acessar um desses espaços, tá? É justamente a posição que vai me fazer acessar o material correto, tá? O que eu quero de verdade. Então, se eu quero na posição, o primeiro elemento, tá? Aí eu vou lá e vou dizer assim, eu vou pegar letras na posição 0 e vou colocar o conteúdo, a letra A, tá? Então, se eu for fazer uma leitura desse vetor, eu vou buscar letras na posição 0 e o que ele vai me retornar é a letra A, tá? Então, a mesma coisa com a posição 1, tá? De índice 1. Então, eu tenho aí uma letra M. Na 2, eu tenho a letra F. E na 3 ainda não tinha nada. Bom, Cris, beleza, entendi o conceito. Entendi como é que acontece, como é que a estrutura é formada, né? Então, já temos aí uma noção de como é essa estrutura. E agora a gente precisa definir como é que eu faço essa declaração. Como é que esse meu programa vai reconhecer que eu tenho uma estrutura dessa a ser trabalhada, tá? Então, a gente tem algumas formas de fazer isso, tá? Então, eu tenho aqui 3 formas de fazer essa declaração de um vetor, tá? Então, eu posso colocar o tipo dele, o nome, que é o identificador, e o símbolo aqui, ó, abre e fecha colchete. O que acontece? Quando eu coloco abre e fecha colchete, eu estou colocando para o meu compilador que eu estou trabalhando com vetor. Então, é isso que vai determinar que é um vetor que eu estou trabalhando, tá? Ou então, eu posso colocar esse colchete antes aqui, ó, depois do tipo, tá? Então, tanto faz eu colocar tipo, colchete, aqui embaixo tem, pronto, aqui, ó. Char, abre e fecha colchete, letras, então, o tipo, estou dizendo que é um vetor e estou dando um nome a esse vetor. Ou eu posso colocar nesse outro formato. Então, eu tenho o tipo, eu tenho o nome e depois eu coloco os colchetes. Então, eu também estou informando que é um vetor. Então, nesses 2 formatos aqui, é permitido, tá? Bom, e aí, depois que eu faço a declaração, Cris, então, tá ok, já posso usar. Não, tá? Então, o que é que acontece? O Java, né, ele precisa agora que você instancie esse vetor. O que é isso? Quando eu digo que eu vou instanciar o vetor, é que eu vou realmente criar ele na memória, tá? Então, aqui, eu só estou definindo que ele é um vetor. Lembra que eu disse que ele é estático? Então, eu preciso ainda definir qual é o tamanho dele. E aí, para ele ser criado na memória. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar numa outra linha de comando, tá? Eu vou colocar o nome dele, vou dizer assim, lembra aquele vetor, letras? Então, letras é igual, aí vou colocar a palavra new, tá? Novo, tá? Vou colocar o tipo e entre colchetes agora eu vou definir esse tamanho, tá? Então, eu posso colocar, fazer essa declaração quebrada em 2 linhas, ou eu posso fazer essa declaração numa única linha, tá? Então, existem essas 2 formas, ele reconhece normalmente. O que é importante? Antes de você utilizar
esse trecho que tem o new, tipo e o definição do tamanho, ele já tem que ser realizado. Tá? Se ele não tiver sido realizado ainda, tá? Se ele não tiver sido compilado ainda, ele não existe, o vetor ainda não existe na nossa memória. Tá? E aí ele vai dar um errinho para você, provavelmente de null pointer, porque ele não vai conseguir acessar esse vetor. Tá? Bom, Cris, mas eu não queria fazer assim em 2 linhas, não. Eu acho que fica muito grande, acho desnecessário. Posso fazer diferente? Posso colocar, então, em uma linha só? Podemos. Então, o que a gente pode fazer aqui? Ó? Eu posso colocar o tipo, o identificador, abre e fecha colchete, e já coloco aquela segunda parte. Igual a new, tipo, tamanho. Que é o que eu tenho aqui, ó. Char, abre e fecha colchete, letras igual a new char, abre e fecha tamanho. Ou eu posso fazer aquela inversão, tá? O colchete na frente lá, junto com o tipo. Então, o daqui ficou com o tipo e esse daqui ficou com o identificador, tá? Então, ambos, né? Você pode colocar que ele vai funcionar normal. A segunda parte, ela é igual, independente, tá? Então, eu preciso da palavra new, essa palavra reservada, para que ele possa instanciar. O tipo, então, o mesmo tipo que você colocou aqui, você vai colocar aqui, e o tamanho que você quer. Então, por exemplo, eu tenho aqui char 5. Isso quer dizer que eu tenho 4 elementos no meu, ou 5 elementos no meu vetor. Então, começa na posição 0, 1, 2, 3 e 4, tá? Então, ele vai ir até o índice 5 menos 1, então, índice 4, porque começa no 0, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, esse char, se fosse char 4 aqui, por exemplo, aí tinha 0, 1, 2 e 3, tá? Lembrando novamente, ó, que em Java o primeiro índice sempre será 0, tá? Então, você determina o tamanho normal, mas na hora que você vai caminhar nesse vetor, você vai começar da posição 0 e vai andar até esse tamanho menos 1. Bom, acho que eu andei demais. Declarado o meu vetor, eu preciso colocar informações dentro dele, tá? Então, eu preciso atribuir valores a essas posições. Cris, eu preciso atribuir todos de uma vez? Não tem essa necessidade, tá? Você pode ir preenchendo à medida que você vai necessitando fazer esse preenchimento, tá? Então, o que é importante aqui, ó? Declarei, então, minhas 2 primeiras linhas aqui, eu tenho a declaração, tá? De 2 vetores, um vetor letras e um vetor números. E aí, primeira abordagem que eu posso fazer. Cris, eu quero definir todos os elementos do meu vetor. Então, por exemplo, você tem um cálculo de média ponderada. Média ponderada, a gente tem aqueles pesos, né? Então, vamos dizer que eu tenho 3 avaliações. E aí, cada uma tem um peso diferente. Só que são pesos fixos que não vão alterar durante minha codificação. Então, logo no início, eu já posso determinar. Então, eu tenho aqui, por exemplo, int n, então um vetor n, tá? Eu podia ter colocado aqui a palavra pesos, por exemplo. Int pesos. Indiquei que é um vetor, então coloquei os colchetes para indicar que é um vetor. Igual 1, 2, 3. Aí você diz assim, ué, Cris, mas você não instanciou ele antes, você não usou o new. Por que você não fez isso? O que acontece? Quando a gente usa aqui com as chaves, a gente instancia e inicializa o vetor. Como assim? Eu já estou dizendo qual o tamanho e o que tem dentro dele. Então, quando o compilador se depara com esse tipo de instrução, ele sabe que ele tem aqui 3 elementos. Então, é um vetor tamanho 3, tá? O tipo você já definiu aqui e aqui você já definiu que é um vetor. Então, quando ele vê essa sequência com as chaves, ele já sabe quantos elementos vai ter nesse vetor, tá? Então, ele vai preencher lá a posição 0 com o número 1, a posição 1 com o 2 e a posição 2 com o número 3, tá? Ah, beleza, Cris. Então, se eu quiser colocar todos os valores de uma vez só, rapidinho eu resolvo isso. Rapidinho você resolve isso. Então, se você conhece todos os valores e você quer criar um vetor já com esses valores, como os pesos, por exemplo, de uma média ponderada, você pode criar o vetor nesse formato aqui. Beleza?
Bom, Cris, mas e se eu não quero fazer isso e eu quero colocar apenas um elemento lá dentro do meu vetor? Como é que eu vou fazer isso? Aí a gente tem essa outra linha aqui, ó. Eu vou dizer qual o nome do vetor, então vetor letras, e vou fazer referência a qual posição eu quero acessar. Então, eu quero o vetor letras na posição 0. Então, se aqui fosse o vetor letras, por exemplo, eu estaria acessando aqui, ó, a minha primeira posição. Ia dizer que lá tem a letrinha A. Então, eu ia lá na estrutura, ia pegar esse elemento aqui, ia botar a letrinha A aqui dentro e guardá-la de volta, tá? Bom, tenho aí um outro exemplo, tá? Números na posição 1 igual a 6. Então, se fosse um vetor números aqui, ele ia lá, posição 1, ia brincar nesse elemento aqui da posição 1, e ia botar aqui dentro o número 6, tá? E aí, armazenava lá de volta. Números na posição 0. Então, além de você atribuir diretamente um valor, você também pode atribuir expressões. Então, eu posso fazer cálculos e o resultado desse cálculo vai ser lá armazenado na minha posição. Então, a mesma coisa que você fazia com uma variável comum, você vai conseguir fazer aqui com os vetores. Então, aqui, ó, números na posição 0 vai receber o valor de 5 mais 4. Então, ele vai fazer a conta, vai dar 9. O valor 9 ele vai armazenar no vetor números na posição 0. E esses cálculos também eu posso acessar um outro vetor para poder fazer a conta, tá? Então, quando eu digo aqui, ó, números na posição 2, vai receber o que existe na minha variável n na posição 3 vezes 4. Se eu fosse levar ao pé da letra o que tem aqui no meu exemplo, isso aqui, ó, n na posição 3, ele ia dar erro, tá? Ele ia dar um erro de array of bound, tá? Ou seja, ele ia procurar uma posição que não existe. Por quê? Percebam que o meu vetor n, ele tem 3 elementos. Então, ele vai da posição 0 até a posição 2. Eu estou tentando acessar aqui, ó, n na posição 3. Se eu tento fazer isso aqui, ele vai dar problema, tá? Vai dar PT geral, vai parar o seu programa, porque ele vai gerar um erro de exceção. Tá? Vai gerar uma exceção que não vai ser tratada, então ele quer que ele faz, ele quebra o fluxo do seu programa e vai finalizar o seu programa. Aparece aquele monte de linhazinha vermelha explicando alguma coisa, que é o stack trace. Vai aparecer tudo lá para você, para que você consiga identificar o que é que está acontecendo, tá? Bom, então basicamente quando eu preciso fazer uma atribuição, ou seja, quando eu preciso colocar conteúdo lá no meu vetor, eu posso fazer dessa forma. Tá? Então, posso acessar um de cada vez, eu posso inicializar ele todo de uma vez. Beleza. Aí você disse assim, Cris, mas eu queria fazer esse vetor, mostrar todos os elementos que tem dentro desse vetor. Como é que eu vou fazer isso? Tá? Bom, para que a gente consiga fazer a impressão de um vetor, a gente precisa andar todas as posições dele. Tá? Então, qual é a estrutura que a gente vai usar para andar todas as posições de uma sequência? Nossa estrutura do for, tá? Então, o for, ele vai conseguir andar da posição 0 até a posição 3 aqui, por exemplo, tá? Onde a minha variável de controle vai indicar qual a posição que eu estou caminhando, certo? Então, aqui, ó, nossa estrutura aqui, ó, nossa codificação, eu tenho aqui, ó, for, então, meu i começando em 0, tá? E aí o i a gente pode fazer uma leitura como índice, tá? Essa variável de controle pra gente é o índice. Então, para o meu índice começando em 0, o índice menor do que o tamanho do meu vetor, e aí eu preciso sempre fazer um incremento. Então, quando você faz uma analogia com o para, que vocês conseguem visualizá-lo no visual, né? Vocês tinham aqui início, até onde ele pode ir, e aqui o referente àquele passo, né? O nosso passo N, né? No caso aqui, eu tenho o controle sendo incrementado. Então, ele vai começar em 0, e aí depois ele vai para a posição 1, depois ele vai para a posição 2, depois ele vai para a posição 3, até que ele, apenas enquanto ele esteja satisfazendo essa condição,
Então, Cris, o que é esse negocinho azul aí, esse length? O que é isso, tá? Isso aqui, gente, é um método que retorna o tamanho. O método não, ele é um atributo. Ele é um atributo que dá o tamanho do seu vetor, tá? Eu poderia colocar aqui, por exemplo, se o meu vetor aqui, vetor números, a gente definiu o vetor números aqui. Números, ele tem quantos? 10 elementos, tá? Então, tamanho 10 aqui, o meu vetor números. Beleza. Opa. Ah, eu passei direto. Mas tudo bem. 10 elementos. Então, eu poderia dizer aqui, ó, i é igual a 0, i menor que 10, então não pode ser menor ou igual, porque senão incluiu 10. E o vetor, ele anda até o tamanho menos 1, então ele só pode andar até o número 9. Então, eu poderia colocar aqui, i começa em 0, i menor que 10, i mais, tá? E aí, eu ia justamente fazer um sysout desse, né, número, com n na posição i. Então, o i justamente está variando qual índice que eu quero acessar, tá? Então, com isso aqui eu conseguiria mostrar tranquilamente os elementos do meu vetor, tá? Então, e para eu preencher esse vetor numa determinada sequência, eu quero preencher logo ele todo, eu não sei o usuário que vai precisar informar esses elementos, Cris. Como é que eu vou fazer, tá? Então, a gente vai usar o for para andar todas as posições. Então, aqui, por exemplo, vai começar na posição 0 e vai até a posição 2. Então, 0, 1, 2. Por quê? Porque aqui é menor do que 3, tá? Lá dentro, eu vou pedir para digitar um número inteiro, tá? E aí, eu vou acessar a posição e vou dizer que ele vai receber o que vem do teclado, tá? Vamos lá no Eclipse, né? Que aí eu faço aqui direto com vocês. Fica mais fácil para que vocês possam visualizar isso aí, tá? Então, vamos lá. Então, estamos aí, certo? Tô aqui, eu vou sumir um pouquinho, viu, gente? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar aquela scanner, tá? Porque eu quero acessar, certo? As informações. Tá? Ou eu quero acessar, não, eu quero fazer leitura do teclado, tá? Então, scanner entrada, igual a new scanner, e system.in, que vocês já conhecem, tá? Ops, pontinho e vírgula no final. Vai pedir para eu importar o pacote, vou aqui importar o pacote scanner, beleza, scanner está funcionando. Bom, vamos dizer que eu vou pegar a minha estrutura lá do meu vetor notas, que eu tinha comentado com vocês. Então, notas. Vou dizer que é um vetor. Só que primeiro eu preciso botar o tipo. Então, o tipo dele vai ser double. Então, double notas, tá? É igual a new, o tipo, double. E vou colocar o tamanho desse vetor. Então, eu vou colocar aqui tamanho 4. Então, ó, eu tenho 4 notas sendo armazenadas num vetor chamado notas, tá? Se eu quero preencher uma posiçãozinha de cada vez, então eu posso colocar aqui notas na posição 0, recebe 7.5, por exemplo, tá? Então, isso quer dizer que se eu quero saber o que tem dentro dessa minha posição, eu posso dar aqui um sysout e vou colocar aqui, ó, notas. Vou colocar assim, ó, na posição 0, para que vocês saibam que eu estou falando da posição do 0. E vou resgatar esse valor com o nome e o elemento que eu quero. Então, eu quero a posição 0. Então, notas na posição 0. Então, se eu rodar isso aqui, ó, olha lá, então notas na posição 0, o que é que tem armazenado nele? 7,5, porque é justamente o que eu atribuí aqui, tá? Então, 7,5, beleza. Ah, Cris, mas eu não queria fazer dessa forma. Eu queria pedir para o usuário logo todas as notas desse aluno. Não tem problema. Então, o que é que a gente faz? Um for,
E aí eu vou determinar a minha variável de controle, o meu i, como a forma de eu ir andando no índice, tá? Então, ó, int i vai começar na posição 0, i vai ser menor do que o tamanho do vetor, que é o tamanho 4, e aqui eu tenho o i mais mais. O que é que eu preciso fazer dentro desse for? No caso aqui, eu quero que o usuário preencha esse vetor, tá? Então, o que eu vou fazer? Um sysout e vou pedir para o usuário, ó, digite a nota do aluno, tá? Cris, não, depois eu mostro outra coisa. Então, o que o usuário digitar vai ter que vir para o meu vetor notas. E aí a posição, eu não posso dizer que é na posição 0, que é na posição 1, na posição 2, porque senão ele vai ficar lá andando do 0 até o 4, até o 3 no caso, e ele vai sempre preencher o mesmo lugar, tá? Então esse índice também tem que variar, por isso a variável de controle que vai fazer esse caminho para mim. Então notas na posição I vai receber o que vem do teclado, que vai ser entrada ponto next double nesse caso, porque o tipo aí desse meu vetor é double, tá? Então, como o tipo dele aqui, ó, é double, eu vou usar o next double. O que o usuário digitar vai vir aqui, ó, para essas posições aqui. Vou rodar. E aí agora, ó, ele vai mostrar novamente, né, porque ainda continua aqui essa informação, e vai pedir para eu digitar as notas do aluno, tá? Então, vou mudar a primeira nota do aluno, vou para 6.8. Opa! O que é que aconteceu aqui? Botei o ponto em vez da vírgula, tá? Então, vamos lá. Novamente. 6,8, eu sempre esqueço. Depois eu vou colocar um 9, vou colocar aquele 7,5 e vou colocar aí um 8,2, tá? Então, coloquei todas as notas aí, beleza? Se eu fosse fazer uma impressão desse notas, ele já me mostraria todo esse vetor. Então, Cris, então bota aí para fazer essa impressão, tá? Bom, da mesma forma que eu faço a impressão de uma única posição, no caso isso aqui é uma única posição, eu posso fazer também dentro de um for, caminhar todo o meu vetor e fazer toda a impressão dele, tá? Então, eu já vou colocar aqui, ó, no mesmo formato, vou usar o for novamente. Só que agora, ao invés de eu pedir para o usuário para digitar algo, tá? Deixa eu melhorar aqui nossa visualização. Então, ao invés de eu pedir para o usuário digitar algo, eu vou justamente mostrar aqui qual a posição, qual o elemento. Ah, Cris, mas aqui sempre vai aparecer 0. Beleza, então se eu quero que apareça a posição correta, eu posso colocar aqui, ó, mais i, mais, e aí eu faço dessa forma, tá? O que é que acontece que eu fazendo isso aqui? Ele vai pegar aqui, ó, no lugar da posição, ele vai pegar o índice aqui, tá? E aqui eu vou usar a letrinha i, porque aí a cada vez que ele passa aqui no for, ele vai trazer um i, um valor novo para o meu i, tá? Então, posso fazer assim também. Então, vamos lá. Vou colocar esses mesmos valores, tá? 6,8, 9, 7,5 e 8,2. Então, olha lá. Então, notas na posição 0 tem o número 6,8, na posição 1 vai ter o número 9, na posição 2, 7,5, na posição 3, 8,2, tá? Então, você consegue, usando o for, tanto preencher todo o vetor sequencialmente, assim como você pode fazer toda a impressão sequencialmente. Posso preencher posição individual do meu vetor e posso fazer impressão individual desse meu vetor, tá? Então, tranquilão, certo? Quando vocês estiverem vendo aqui esse vídeo, gente, parem, dê uma pausa no vídeo, peguem essa codificação, joga lá no Eclipse para que vocês possam realmente absorver esse conteúdo, tá? Então, dá uma brincada aí, vai mexendo uma coisa, vai mexendo outra, para que vocês possam acompanhar direitinho esse material, tá? Vamos voltar lá na nossa apresentação. Voltei.
Então, olha só. Temos aqui, né, aquele preenchimento. Ah, eu não usei o length, né? Então, vou lá de novo para mostrar para vocês. Pronto. Então, estamos aqui com o length. Então, o que é que eu posso fazer aqui, ó? No lugar de botar o 4, eu vou usar aqui, ó, notas. Vou dizer qual o vetor, que eu quero verificar o tamanho. O ponto, que é aquele nosso separador. E aí, eu vou colocar aqui, ó, length, tá? Então, isso aqui quer dizer que ele vai andar até menor do que o tamanho do meu vetor, tá? Então, quer ver? Vamos rodar novamente. Então, vou colocar aqui 1, 2, 3 e 4. Olha lá, tá vendo? Então, ó, percebam que ele vai andar do mesmo jeito o índice, ó. Vai andar de 1 em 1 até ficar aqui, ó, menor do que o tamanho, tá? Então, Cris, por que a gente faz desse jeito? Não vejo grandes diferenças. Em vez de eu escrever tudo isso, eu boto só o número, tá beleza, tá tranquilo. O que acontece, gente? Esse programa aqui é um programa pequenininho, tá? Mas acontece que muitas vezes você vai fazer um programa muito maior, que você vai precisar desse elemento várias vezes. E acontece também que pode ser que você precise alterar o tamanho desse vetor, tá? E aí, para que você não tenha que sair procurando em cada for que você usou, né? O tamanho, e modificando aqui esse 4, por exemplo, eu quero agora que ele seja tamanho 6, tá? E aí, o que acontece? Se eu deixo aqui nesse formato, eu não mudo aqui, ó, olha o que vai acontecer. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4. Olha o que acontece. O tamanho do vetor, ele agora é tamanho 6, tá? Se eu deixei o for aqui, se eu tiver esquecido isso aqui, ele só vai me pedir 4, ou seja, eu não preenchi todo o meu vetor. Só preenchi até a posição 3. Ficou 2 posições aí sem nada, tá? Aí, quando a gente faz essa declaração aqui, esse new, tá? Ele pega o padrão daquele tipo, então o double é o 00. Então, ele preenche com 00 o que não tem nada, tá? Então, ele inicializa com 0. Se for de string, vai ser tudo nulo. Se for inteiro, vai ser tudo 0. E assim vai indo, tá? Então, ele preenche já, ele deixa tudo preenchido. Se você mandar fazer a impressão de uma posição que você não colocou nada ainda, ele vai vir justamente esse valor default aí, tá? Esse valor básico. Beleza? Então, voltamos. Bom, então, preenchendo o vetor, vocês já viram aí como é que a gente vai preencher o vetor. Como é que eu vou conseguir fazer, mostrar esses elementos do vetor, tá? E aí, alguns detalhes, tá? Então, um atrativo dos vetores é que sua indexação permite o acesso a qualquer elemento, em qualquer instante, em qualquer ordem, sem que sua posição do vetor imponha qualquer custo extra, tá? Então, você não tem um custo extra para você poder fazer esses acessos do vetor, tá? Então, fica como se fosse um acesso normal a uma variável. Então, você não vai gastar mais memória, né? Mais recurso computacional de processamento, por exemplo, para que você possa fazer esse acesso, tá? Então, ele vai se comportar como uma variável normal. Se você tentar acessar um índice fora do tamanho do vetor, vai gerar uma exceção, tá? Que é o array of bound. Podemos realizar operações com cada elemento do vetor, basta acessá-lo pelo índice. Isso aí vocês também sabem. Vou fazer o acesso incorreto aí, indevido ao meu índice, tá? Então, vamos lá. Bom, agora vamos fazer um exercício para que vocês, né, possam ir se adaptando, tá? Porque logo quando finalizar aqui, lista de vetores disponível. Essa primeira lista de vetores eu vou colocar assim questões bem simples, tá? Questões bem básicas para que vocês possam se adaptando. Por quê? O que acontece? A gente não viu essa estrutura de vetores no visual que como vocês estavam acompanhando as demais, certo? Então vocês estão entrando numa lógica totalmente nova, um conceito totalmente novo. Então eu vou fazer algumas questões mais simples e aí na nossa próxima aula, que eu fizer a correção dessas mais simples, a gente vai trabalhar com questões mais complexas. Aí eu solto uma nova lista com questões mais complexas em relação a vetores. Eu estava olhando o nosso planejamento, dia 4 também é sábado letivo, tá? Então eu acho que vai dar para a gente dar uma olhadinha em matrizes, sim. Muito bem, isso é bom, muito bom, viu? Então vamos lá.
tá? Então, eu vou pegar aqui esse exercício e vamos levar lá pro nosso Eclipse, tá? Pronto, pessoal, estamos aí, tá? Com o nosso primeiro exemplo. Então, faça um algoritmo que preenche um vetor de 3 posições. Calcule e mostre os números pares e suas posições no vetor, tá? Então, vou pegar aqui primeiro o meu... Oh, eu coloquei no lugar errado, tudo bem. O meu scanner, tá? Porque vai ter interação com o usuário. E aí eu quero um vetor de 3 posições, tá? E são números, então vou colocar ele como inteiro. Então, int números é um vetor. Vou inicializar ele como um vetor de inteiros de 3 elementos, 3 posições, tá? Então, é isso que o enunciado diz, um vetor de 3 posições de números, beleza? Preciso preencher esses números, tá? Esse vetor. Então, o meu for, vou colocar o meu int i aqui, ops, vou colocar aqui meu int i aqui fora, tá? Para i, meu i começando em 0, ops, doidinha. I menor que números, ponto length. Length. I mais. Ups. Tá? Então, vai começar na posição 0, vai andar até menor que o tamanho do vetor e vou incrementar de 1 em 1. Vou solicitar para o usuário que ele digite os números, né? Não, é um número, né? Porque eu peço um de cada vez. Então, digite um número. Quando ele digitar, vai para o meu vetor números na posição i, tá? E vai receber o que vem de entrada, ponto nextInt. Então, com isso aqui, eu consigo preencher o meu vetor. Só que o que acontece? Eu preciso fazer a impressão dos números que são pares e qual a posição, tá? Então, eu vou usar aqui um outro for. Deixa eu pegar aqui, vou copiar para facilitar a minha vida. Só que aqui dentro desse meu vetor, o que é que eu preciso fazer? A cada elemento, eu preciso avaliar se ele é um número par. Então, se números na posição i, porcentagem 2, ou seja, se o resto da divisão de números na posição i por 2 for igual a 0, quer dizer que esse elemento, ele é um número par, tá? Então, números na posição i vai retornar o conteúdo, tá? É a mesma coisa das variáveis, tá, gente? Então, números na posição i vai retornar o conteúdo nessa posição. Ele vai pegar o resto da divisão desse número por 2 e vai verificar se foi igual a 0. Se for igual a 0 é porque o número é par. Tá? Então, se o número é par, o que é que eu preciso fazer? Mostre os números pares e suas posições. Então, vou fazer um sysout e vou colocar, ó, número e vou colocar aqui, ó, números na posição i. Então, já disse aí qual é o número. Vou colocar um sysout separado para posição, porque para que a gente consiga visualizar bem aqui, tá? Sysout, vou colocar aqui, ó, posição. Qual é a posição desse vetor? Ou desse vetor, desse elemento? A posição desse elemento é a minha variável i, tá? Ela que vai me dar a posição. Então, posição i.
tá? Vou colocar aqui um /n depois. Porque ele quebra uma linha a mais, tá? Só pra gente ficar com um visual bacana. Então, olha só, vou rodar. Digite um número 5, 4, 2 e 9. Oh, só são 3. Então, ó, número 5 é par? Não, tá? Então, ele não aparece aqui. Número 4 é par? É, então o número 4 está na posição 1. E o número 2 está na posição 2, tá? Eu posso colocar até aqui número par. Número par. Tá? Então, número par tá aí. Então, resolvemos o nosso primeiro exemplo, tá? Vou pegar o nosso segundo exemplo. Olha aí nosso segundo exemplo, tá? Um aluno compõe sua média a partir de 3 notas, 2 provas e um seminário. A média é calculada através de média ponderada, considerando pesos da prova 4 e o seminário com peso 2. Faça um algoritmo que calcule e mostre ao final a média de 5 alunos da turma, tá? Então, vamos lá. Essa já é uma questão um pouquinho mais adiantada, só para vocês terem noção de uma questão bem simples e um pouquinho só uma intermediária, vamos dizer assim, tá? Avançada ela não é não, ela é só a intermediária. Pronto, gente, estamos aqui com o nosso exemplo, tá? Então, aqui, ó, um aluno compõe sua média a partir de 3 notas, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer primeiro para um aluno só, para que vocês vejam, tá? Então, vou colocar aqui, ó, são notas, então, double. Vou colocar aluno 1, tá? É um vetor igual a new, double, que é o tipo, um vetor. Quantas notas ele tem? 3 notas, tá? Então, vou armazenar as notas aí desse aluno, certo? Poderia ter colocado logo 4. Por que 4? Porque além das notas, eu posso já aproveitar esse vetor e deixar a média lá, tá? Então, já vou fazer assim, já vou colocar aqui, ó, 4, para que eu coloque a média também, certo? Então, como é que eu posso fazer isso aí? Vou colocar o int i aqui, vou pegar o meu for, meu i começa na posição 0, i vai ser menor do que aluno 1 ponto length e i mais mais. Beleza? Aqui, ponto e vírgula, desculpa. Tá? Pronto. Então, vou pedir a nota do aluno. Só que, é o seguinte, como eu botei 4 e são 3 notas, na realidade, esse tem que ser length menos 1. Tá? Então, porque o último eu não quero ainda. Certo? Colocar. Bom, então eu vou pegar aqui e vou pedir as notas desse usuário, tá? Digite a nota. E aí, eu vou armazenar isso em aluno 1, na posição i, igual a entrada, ponto, next double. Beleza? Então, isso aqui faz com que eu consiga acessar, né, cada uma das posições, né, das notas. Então, eu botei o menos 1 aqui, para que ele pegue o tamanho do vetor, menos 1, então o tamanho do vetor está 4, então vai vir 3, vai ser menor do que 3, então vai acessar a posição 0, 1 e 2, ou seja, 3 notas para o meu usuário, tá? E aí, eu vou aqui colocar agora o cálculo da minha média, tá? A minha média, como é double, eu já acrescentei mais um elemento aqui para já ficar tudo armazenado no mesmo vetor. Então, aluno 1 na posição i, tá? Por que eu posso deixar i? Lembrem, né? Quando ele termina aqui, ele vai e incrementa mais 1, tá? Então, na posição i.
vai receber o cálculo da média. É uma média ponderada. Para todos os alunos, eu tenho o mesmo peso. Então, eu vou já aqui também declarar um vetor de inteiros chamado pesos, que vai receber aí os valores 4, 4, 2. Não é isso? 4, 4, 2? Isso. 4, 4, 2. Tá? Então, o que é que eu fiz aqui, ó? Peraí, tem que ter o... Aqui, pronto. Então, um vetor de inteiros chamado pesos e tem o valor 4, 4, 2. Então, ele tem a posição 0, 1 e 2, tá? Então, o aluno na posição I, ele vai receber o cálculo de aluno na posição I. A primeira posição vai ser a posição 0, tá? Então, a primeira nota do aluno vai ser modificado por pesos também na posição 0, mais o mesmo cálculo aqui, ó, para a posição 1, tá? Com o peso 1. E aqui, mais o próximo aqui, que vai ser 2. E aqui também 2, tá? Tudo isso, deixa eu abrir espaço aqui pra gente. Tudo isso vai ser dividido por 10. Por que por 10? Porque é a soma dos pesos. 4 mais 4, 8, mais 2, 10. Eu poderia colocar peso na posição 0, mais peso na posição 1, mais peso na posição 2, tá? Mas eu vou colocar logo o 10 aqui para facilitar a nossa vida, tá? Então, isso aqui faz com que ele realize esse cálculo, tá? Então, ele vai fazer o cálculo aí. E aí, eu posso depois, faço um que calcule e mostre ao final a média dos 5 alunos. Então, eu posso aqui, ó, fazer um sysout e dizer aqui, ó, média do aluno 1, no caso aqui, vai ser o que tem aqui em aluno 1 na posição 3, que é a última posição do meu vetor, tá? Então, isso aqui, gente, eu consigo fazer para um aluno só, tá? Só que o que acontece? Percebam que eu tenho aqui, eu posso dar uma melhorada boa nesse código aqui, tá? Principalmente nesse cálculo aqui, ó. Certo? Por quê? Nesse daqui, de cima, desculpa. No numerador desse daqui. Porque eu posso acumular isso aqui tudo numa soma, né? Então, eu tenho uma soma, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, vou colocar uma variável soma, recebe o que já existe em soma, mais esse cálculo aqui, ó. Ai, mais não, gente, aqui é vezes, viu? Ó, tá vendo? Já ia calcular errado. Pronto, multiplicado. Ponto e vírgula, tá? Então, ele vai acumular uma soma. Deixa eu pegar aqui essa soma e vou declarar aqui minha variável soma, começando com 0, tá? Então, soma começa com 0. O que acontece? Essa posição aqui, ela sempre vai variar exatamente igual a esse daqui, tá? Então, por isso, eu vou colocar aqui, ó, meu I. Então, eu já recebo a nota do aluno, já pego essa nota, já estou acumulando a multiplicação da nota pelo peso, tá? Então, percebam que é correspondente a nota e a posição aqui do peso. Então, isso não tem problema, para mim vai ser ótimo. E aqui, ao invés de eu fazer todo esse cálculo aqui, tá? O que é que eu vou fazer? Vou declarar uma variável média. E essa variável média vai ter aí soma dividido por 10, tá? Então, vou criar aqui minha variável média. Olha como eu melhorei muito, diminui bastante aí minha codificação,
tá? Então, ó, média aí desse meu aluno, certo? Cris, você fez isso para um aluno só. E aí? Como é que a gente faz aí para poder resolver isso aí, tá? Vocês vão pegar esse código aqui e vão quintuplicar ele, tá? Só que vocês vão ter que criar um vetor para cada aluno. Poxa, Cris, que negócio retrógrado. Você tem que colocar um vetor para cada aluno. Então, gente, se vocês trabalhassem com matrizes já, a gente conseguiria colocar tudo dentro de uma matriz só. Mas como vocês estão trabalhando ainda com unidimensional, vocês precisariam realmente de vários, tá? Então, deixa eu modificar aqui para 3. E aí, a gente teria que colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 alunos, tá? Então, aqui 2, aqui 3, aqui 4 e aqui 5, tá? Então, eu teria 5 vetores para 5 alunos, tá? Minha variável soma poderia manter, minha variável média também poderia manter. Eu ia pegar isso aqui e ia 2, 3, 4, 5, tá? Ou o que é que eu poderia fazer também, tá? Eu poderia fazer isso, e aí, deixa eu alterar aqui, né? Aí eu teria que mudar aqui, ó, para 2, tá? Então, teria que fazer todas essas modificações aqui pro segundo aluno. Antes de começar o aluno aqui, eu ia ter que resetar minha soma, tá? Para ele não pegar o valor do aluno anterior. E poder fazer isso aqui novamente, né? Com o aluno 2, depois com o aluno 3 e por aí vai, tá? Uma outra forma que eu teria de fazer isso, tá? E que aí também poderia simplificar bastante essa codificação, para vocês não precisarem fazer tanta modificação assim. Eu poderia usar aqui, ó, um for, né? Não pode ser a letra I, porque já está sendo usado no outro for. Vou colocar um J. Vou colocar aqui, int J, começa em 0. São quantos alunos? São 5, né? Então, J menor do que 5, porque eu estou começando em 0. J mais. Vou botar maiúsculo, desculpa. J mais. Vou colocar aqui, ó, esse conteúdo, tá? Esse for vai pertencer a esse outro. E aí, o que acontece? Esse primeiro aqui, ó, eu vou dizer qual aluno. Poderia andar aqui, ó, da posição 1 até a posição menor ou igual a 5. Do aluno 1 até o aluno 5, tá? Então, esse for aqui é qual aluno. E aqui eu tô variando as notas desse meu aluno, tá? E aí, eu já consigo aqui, ó, fazer o cálculo. Já vou dizer qual a média desse meu aluno, tá? Então, ele vai entrar nesse primeiro for, o J vai estar 1. Ele vai andar aqui, ó, todas as notas desse aluno, tá? Então, deixa eu botar aqui, menos length, que eu já deixei 3, normal. Então, vai andar todas as notas desse aluno. Depois dele andar todas as notas desse aluno, já acumulando a soma, ele sai, faz a média desse aluno. Mostra aqui, ó, média do aluno J. Então, média desse meu aluno J e mostra essa média, tá? E mostra essa média. Tenho que resetar minha soma, porque quando eu vou subir aqui para o for do J, o J vai para o segundo aluno. Se ele vai para o segundo aluno, ele vai lá e vai pedir tudo de novo. Nesse caso aí, ó, eu não vou precisar desse monte de vetor, tá? Eu só preciso de um vetor. Então, com essa codificação aqui, eu consigo fazer para os meus 5 alunos, tá? Não vou colocar 5 alunos para a gente não ficar aqui digitando um monte de coisa. Eu vou colocar 3 alunos, tá? Então, 3 alunos. Vou fazer o teste aqui com vocês, para vocês verem
executando, tá? Então, ó, digite aí qual é o número? Peraí, gente. É por causa do outro. Esse não, por causa desse aqui, ó. Ele ainda tá nesse. Deixa eu rodar de novo. Pra ele se dar conta aí. Pronto. Digite e anota. Tá? Então, vamos dizer que esse primeiro aluno tem todas as notas 6. 6 e 6. Média do aluno 1, 6. Olha lá, já tá pedindo para digitar a próxima nota. Então, o próximo aluno, todas as notas, vou botar 8. Então, aluno 2, média 8. Notas do aluno 3, vai ser aqui, ó, 9, 9, eu vou botar, 9, e vou botar 5, a última nota. Olha lá, média do aluno 8,2, tá? Então, ó, eu consigo andar todos os alunos, ou todos os alunos com J, e posso aqui andar as notas de cada aluno. Então, parei no aluno, no primeiro aluno, pedi todas as notas, fiz o cálculo, mostrei. Voltei para o próximo aluno. Próximo aluno, pedi todas as notas, calculei a média, mostrei. Fui para o J3. Então, próximo aluno, pedi todas as notas desse aluno, calculei a média e mostrei a soma, tá? Então, toda vez que ele passa aqui nesse segundo for, esse vetor aqui, aluno, ele vai ser sobrescrito, tá? Então, todas as notas do aluno anterior se perdem, tá? E as novas notas que ficam aí, tá? Então, foi uma questãozinha já um pouco mais avançada. Então, nessa primeira lista, eu não vou colocar questões assim para vocês, tá? Mas eu preciso que vocês tentem fazer essas questões mais simples do vetor, para que na nossa próxima aula a gente possa, eu vou resolver os exercícios mais simples com vocês e vou passar uma lista mais avançada, né? Um pouquinho mais avançada. E aí eu boto... E aí no sábado letivo eu posso começar o assunto de matrizes, começar uma ou outra correção de vetores, e na segunda-feira a gente trabalha em cima desses valores, desse resto dessa lista aí de vetores, tá? Para que a gente também não fique com o conteúdo demais, que nossa prova já é na quinta-feira, dia 9. Beleza? Então é isso, galerinha. Obrigada. Beijinhos. Qualquer dúvida é só chamar lá no WhatsApp ou aparecer no nosso atendimento, que é dia de terça, tá? De 8h30 da noite até as 10 horas da noite, tá? É só me avisar e aí a gente tá lá no atendimento disponível aí para vocês. Beijinhos e tchau, tchau.